Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, vamos com a data FIFA, onde temos o grupo C representando a equipe da seleção da Ucrânia, enfrentando a seleção da Macedônia do Norte. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Ucrânia, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a seleção da Ucrânia é a terceira colocada do grupo C, com 7 pontos ganhos. Já a seleção da Macedônia do Norte, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a seleção da Macedônia do Norte é a quarta colocada do grupo C, também com 7 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Ucrânia. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida acima de 1,5. No grupo G, temos a seleção da Bulgária enfrentando a seleção da Lituânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Bulgária, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente a seleção da Bulgária do grupo G é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. Já a seleção da Lituânia, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. A seleção da Lituânia é a quinta colocada do grupo G com 2 pontos ganhos. Nos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Bulgária, um empate e uma vitória para a equipe da Lituânia. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Bulgária para vencer. Grupo H, temos a seleção da Eslováquia enfrentando a seleção da Finlândia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Eslováquia, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Atualmente a seleção da Eslováquia do grupo H é a primeira colocada com 13 pontos ganhos. Já a seleção da Finlândia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a seleção da Finlândia é a terceira colocada do grupo H, com 12 pontos ganhos. Os últimos 3 jogos disputados entre as duas seleções, houve uma vitória para a equipe da Eslováquia e 2 vitórias para a equipe da Finlândia. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida acima de 1,5. No grupo H, temos a seleção da Dinamarca enfrentando a seleção do Cazaquistão. Os últimos 5 jogos disputados pela seleção da Dinamarca, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a seleção da Dinamarca do grupo H é a segunda colocada com 13 pontos ganhos. Já a seleção do Cazaquistão, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A seleção do Cazaquistão é a quarta colocada do grupo H com 12 pontos ganhos. Dos últimos 3 jogos disputados nessas duas seleções, houve 2 vitórias para a equipe da Dinamarca e 1 vitória para a equipe do Cazaquistão. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. No G, temos a seleção da Hungria enfrentando a seleção da Sérvia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Hungria, empatou 2, venceu 3. Atualmente a seleção da Hungria é a primeira colocada do grupo G com 10 pontos ganhos. Já a equipe da seleção da Sérvia, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a seleção da Sérvia é a segunda colocada do grupo G com 10 pontos ganhos. Nos últimos 4 confrontos dessas duas seleções, houve 2 vitórias para a seleção da Hungria, um empate e 1 vitória para a seleção da Sérvia. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, Sérvia para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Grupo C, temos a seleção da Itália enfrentando a seleção de Malta. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Itália, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a seleção da Itália do grupo C é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Já a seleção de Malta, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a seleção de Malta é a quinta colocada com 0 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas seleções, houve 5 vitórias para a seleção da Itália. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5.
Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Ituano é a 14ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do CRB, da equipe do CRB, houve 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do CRB é a 10ª colocada com 48 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Ituano, 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto, aonde só não pode acontecer um empate. Casa, fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Atualmente a equipe do Novo Horizontino é a 6ª colocada com 52 pontos ganhos. Já a equipe do Tombense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Novo Horizontino e 3 vitórias para a equipe do Tombense. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Novo Horizontino para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Ceará é a 11ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Sampaio Corrêa é a 13ª colocada com 35 pontos ganhos e dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Ceará e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Ceará para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Cuiabá é a 11ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Cruzeiro, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Cruzeiro é a 15ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Cuiabá e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Cruzeiro ou partida terminando empatada. Empate, fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Ucrânia versus Macedônia do Norte, vamos de totais de gols. Partida acima de 1,5. Hungria versus Sérvia, vamos de uma dupla chance. Sérvia para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Itália versus Malta, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Dinamarca versus Cazaquistão, vamos também de partida de gols. Partida acima de 2,5. Ituano versus CRB, casa, fora. Ceará versus Sampaio Corrêa, casa, Ceará para vencer. Novo Horizontino versus Tombense, casa, Novo Horizontino para vencer. Cuiabá versus Cruzeiro, vamos de uma dupla chance. Cruzeiro para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora.